Se você chegou até esse vídeo é porque você está procurando como se organizar financeiramente, não é? Pois é, eu sou Diego Ângelos e tenho um desafio para vocês. Porque quantas vezes você já tentou iniciar a organizar suas finanças e vai deixar para a semana que vem, para a próxima segunda-feira, para o mês que vem, para aquela promessa de final de ano? Então, chega mais desculpas e hoje você vai começar a organizar as suas finanças. Eu sou Diego Ângelos e há mais de 7 anos já trabalho com a educação financeira para jovens, para famílias, e hoje eu quero falar com você sobre como organizar as suas finanças e o mais importante, começar a investir. Se você ainda não me seguia, segue aqui no YouTube e também no Instagram, onde eu posto conteúdo diariamente para você melhorar a sua vida financeira. E por que mesmo pessoas que ganham muito bem não conseguem organizar suas finanças e estão endividadas? Pois é, muitas vezes é por 4 principais motivos. Então, vem comigo na telinha. O primeiro é falta de planejamento. Pois é, a falta de planejamento e de olhar tanto para curto, médio e longo prazo é o principal motivo das pessoas se endividarem. Elas muitas vezes acabam indo no impulso e gastando mais do que podem. Então, algumas pesquisas dizem que mais de 40% das pessoas não têm um orçamento financeiro. Tá? Então, isso já é uma preocupação que você deve vir a ter. Então, planejamento e organização financeira são coisas diferentes. O planejamento financeiro é aquele plano, algo que você vai começar a se organizar daqui para frente. Você se planejar, então esse é o planejamento. A organização ali no parte do orçamento financeiro é onde você vai anotar as suas despesas, as suas receitas, identificar aonde está indo o seu dinheiro, para daí sim conseguir atingir o seu planejamento financeiro. Então essa é uma das primeiras coisas que você precisa fazer. Ter o seu planejamento financeiro, a organização financeira através de um orçamento, para daí sim conseguir atingir os seus objetivos. A segunda pauta fundamental que precisa entrar no jantar, que precisa entrar no café da manhã da família, é falar sobre dinheiro, é ter diálogo na família. Mas um diálogo tranquilo, saudável, não com aquele olhar de cobrança. Então vocês precisam, o casal, o filho, precisam conversar sobre finanças de uma forma leve, de uma forma tranquila. Então a parte dos objetivos, como a gente já falou, é importante, você pode utilizar deles para ser um engajamento, para conseguir trazer aquela pessoa, o seu parceiro, a sua parceira, o seu filho, a sua filha, para falar sobre esse assunto. Falar sobre dinheiro ou não falar sobre dinheiro, na verdade, é um tabu. As pessoas não gostam de falar. Acabam falando de outros assuntos, né, mas não falam sobre dinheiro. Então a gente precisa efetivamente mudar esta realidade, né, e começando aí, por que não, pela sua família. O terceiro ponto principal que acaba as pessoas não tendo esta organização financeira é o estilo de vida. Pois é, estilo de vida não muito caro, vamos dizer um estilo de vida além do seu potencial naquele momento. Muitas vezes a gente ganha um aumento, ou muitas vezes a gente troca de emprego, começa a ganhar um pouquinho mais e aí começa a gastar mais do que ganha. A gente começa a fazer financiamentos, empréstimos muito elevados, né? E principalmente ter despesas fixas muito altas. Aí entra a parte de um financiamento imobiliário, financiamento de veículo, né? Muitas vezes a mensalidade escolar de um filho, de uma filha, né? Então a gente precisa rever e ter um olhar sistêmico, olhar todas as suas finanças e identificar aonde estão as despesas mais caras e verificar, tem como a gente substituir isso? Né? Muitas vezes as famílias estamos planejando ter um outro filho, por exemplo, e já vão lá e já compram uma outra casa maior. Então
Então por que não esperar ali? No mínimo 9 meses vocês já vão ter para se organizar, né? Nesse planejamento a longo prazo. Então não façam, né, essas coisas com pressa, né? Façam com calma, organizem bem, venham dentro da realidade de vocês. Muitas vezes regiões onde você gostaria de morar, onde o estilo de vida é mais elevado, pode ser um tiro no pé, né? Então pegue uma região um pouco mais afastada do centro da cidade, por exemplo, onde você vai ter um custo menor, né? Lembrando que uma casa maior, esse é o exemplo que eu estou trazendo nesse momento, ele pode te trazer aí custo maior de eletricidade, de impostos, custo maior de alguém que vai limpar a sua casa. Tudo acaba aumentando quando você tem uma casa maior. E se você não colocar isso no seu orçamento, isso pode vir a prejudicar. Você vai se mudar. O que vai acontecer? Você vai querer móveis novos. Isso pode ser um grande problema na sua vida financeira. Então estou trazendo um exemplo nessa questão do estilo de vida. Você pode muitas vezes querer seguir os seus amigos, né? Aquela coisa também de seguir a manada, que a gente fala muito, de querer muitas vezes em todas as atividades sociais que você é convidado, né? De querer sair para jantar, de querer ir fazer viagens a todo final de semana. Isso pode vir a prejudicar vocês. E nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para agora, né? A gente quer tudo para ontem, como muitas vezes a gente fala. Então não, a gente precisa ter o que? O planejamento. Voltando lá para o nosso primeiro item. Então a falta de planejamento. Então vocês vão ver que está tudo atrelado. Né? Atrelado principalmente agora com o nosso quarto tópico fundamental de por que as pessoas acabam não tendo, né, se endividando, não conseguindo poupar e investir e não conseguindo se organizar financeiramente, que é não ter metas claras, não ter metas financeiras bem definidas. Né? Então essa já é uma das grandes falhas que as pessoas têm, né, de ter metas, como eu já disse, de curto, médio e longo prazo. E até eu digo de longuíssimo prazo, pensando lá na sua aposentadoria, por exemplo. Tenho isso bem claro. Vão mudar no caminho? Com certeza, nunca vai ser uma linha reta. A vida dá voltas. Né? Se pegar daqui a 10 anos atrás, como era a minha vida e como está hoje, é totalmente diferente do que eu planejei, do que eu imaginei, e provavelmente da sua vida também. Mas a gente precisa pelo menos ter um guia, ter um norte, né, para a gente poder ter essa organização financeira. Então, se a falta de organização financeira é um problema para você, onde você já está imaginando ali a questão do futuro financeiro do seu filho, da sua aposentadoria, né, são várias questões que acabam envolvendo esta falta de planejamento e de organização financeira. Então, esses 4 pontos são primordiais para quem está realmente preocupado com o quê? Com a sua aposentadoria, com a questão do futuro financeiro dos seus filhos. Né? Então a gente precisa entender, tá, e como resolver isso? Como que efetivamente a gente pode mudar esta realidade? Então vem comigo que eu vou te explicar, vou te trazer 3 dicas fundamentais para você mudar essa realidade. Passo número 1 é o autodiagnóstico. É você entender como está a sua situação financeira neste momento. É uma fotografia financeira. Você parar e dar uma olhada onde está indo o seu dinheiro, o porquê você está fazendo essas contas muitas vezes além do que você poderia. Pegar ali as suas despesas, as suas receitas e compreender efetivamente aonde está indo o seu dinheiro. Seus gastos fixos, os seus gastos variáveis, né? Os seus gastos fixos muitas vezes é aonde está indo sugando seu dinheiro. Né? Você tenta reduzir supermercado, reduzir energia elétrica, reduzir a gasolina, mas não consegue se organizar porque as suas despesas fixas estão muito altas. E aí, infelizmente, você vai ter que mudar o que nós falamos anteriormente, o seu estilo de vida. Muitas vezes você vai ter que fazer um downgrade, como fala. Vai ter que daqui a pouco mudar do imóvel um pouco mais barato, pegar um carro, né, que não tem ali um carro com motor menos potente, onde você vai conseguir efetivamente daí sim economizar. Né? Então você precisa realmente ter um olhar sistêmico, olhar por cima e verificar aonde você está gastando demais. Tá? Então pega um papel, uma caneta, uma planilha e anote todas as suas despesas,
as suas receitas, e muitas vezes você vai ter que fazer uma renda extra. Você vai ter que buscar formas de conseguir uma grana a mais, um dinheiro a mais, para conseguir, né, tanto pagar suas contas, como também daqui a pouco, né, conseguir atingir os seus sonhos mais rapidamente. Tá? Então a primeira coisa é o autodiagnóstico. E eu digo muito também que o autodiagnóstico ele é muito também comportamental. Além do que está no papel, ali nos números, é entender o porquê você está fazendo essas contas, esses gastos, quais são os valores financeiros da sua família, né? Ah, a gente adora estar em família reunido no final de semana, né? Mas daí todo final de semana vai ter aquele churrasco, vai ter aquele gasto a mais. Então por que não daqui a pouco fazer de 15 em 15 dias esse momento para conseguir reduzir um pouco esse tipo de despesa? Então olhe, analise e faça realmente uma análise muito crítica, ok? Né? Consiga identificar onde você pode reduzir, mexer e tudo mais. Porque daí a gente entra no passo número 2, que é entender um orçamento realista. Você efetivamente conseguir ter um orçamento real, né? Porque muitas vezes eu falo com clientes de consultoria financeira e eu pergunto, onde é que você está gastando? Ele vai lá, A, B, C, e nunca complementa realmente, né? Esquece daqueles R$ 30 de despesa de aplicativo, daquele streaming, daquele happy hour do final de semana, da sexta-feira. Sempre acaba esquecendo de alguma coisa, né? Do lanche da criança na escolinha. Pois é, então a gente tem que ter um orçamento realista, onde a gente entenda aonde efetivamente está indo todas as suas despesas, tá? Nos seus hobbies, né? Na questão dos necessários, do que é supérfluo, né? Então uma dica aqui, tente separar, né? A gente tem uma regra que se fala que é o 50-30-20. Tá? Essa é uma regra, uma regrinha de bolso, que não é que vai funcionar para todo mundo, mas é importante você tentar verificar dentro da sua realidade, onde 50% das suas despesas tem que estar dentro do que é realmente necessário para a sua sobrevivência, para a sua questão importante, 30% para os seus hobbies, para os seus desejos, e 20% tem que ser para poupar, né, para investir e também para pagar as suas dívidas. Tá? Essa é uma regra de bolsa, não funciona para todos, mas se daqui a pouco esse 50% do necessário estiver entre 60% e 70% das suas despesas, liga o sinalzinho amarelo ali, né, a sinaleira amarela, que alguma coisa não está batendo. Né? Então a gente precisa efetivamente interpretar o seu orçamento. Não adianta só anotar, tem que interpretar. Perfeito? Então, vamos para o terceiro e último passo desse nosso conteúdo de hoje, que é a negociar dívidas que você tenha a ter. Né? Então, se a gente tem dívidas, você precisa entender como negociar essas dívidas. Né? Então, conversar com os credores e falar que você realmente quer fazer aquele pagamento. Você quer pagar, mas você precisa de condições melhores ali. Né? Você conseguir conversar daqui a pouco para suspender um pouco a taxa de juros, verificar qual que é, de todas as suas dívidas, qual é que tem a taxa de juros mais alta, né? E tentar negociar essa taxa de juros. Muitas vezes você pode também pegar um empréstimo, né, com uma taxa de juros mais barata, pegar esse valor e quitar as outras dívidas. Então a gente precisa verificar formas de fazer isso. Mas a primeira coisa é você anotar todas as suas dívidas, tá? Qual que é a taxa de juros, qual que é o prazo dessa dívida, então qual que é o seu credor, né? Quem que você está devendo, e o que tem em jogo. O que seria o que tem em jogo? Se porventura a sua dívida ali maior é a do seu imóvel, você precisa dar prioridade para ele, porque muitas vezes é onde você mora, então você precisa efetivamente dar prioridade. Agora é o cartão de crédito. Vou ficar sem crédito na praça, como se fala. Pode ser um problema? Sim, mas muitas vezes é melhor você dar uma segurada, se organizar financeiramente e depois tentar negociar com o banco quando você tiver um valor significativo. Porque muitas vezes as dívidas, né, a maioria do valor do montante total, grande parte dele é o quê? São os juros. Então se você tentar negociar com o banco o valor principal, aquele valor onde você efetivamente gastou, você pode conseguir aí boas taxas.
E existe também o feirão do Serasa. Então, se você essa dívida já está no Serasa, muitas vezes você pode conseguir aí, negociar e reduzir essa dívida. E você aplicando efetivamente esses 3 passos, você, além de quitar suas dívidas, organizar as suas finanças, você vai dar um outro passo fundamental, que é começar a investir. E daí você precisa ter uma constância e começar a investir todos os meses. Porque eu sei que é difícil conseguir se organizar financeiramente, a gente coloca outras prioridades, mas quem nunca aí aconteceu de o seu carro estragar e não ter um dinheiro para conseguir consertar ele? Ou daqui a pouco deu algum problema na sua casa, no seu apartamento, e você precisa de um recurso, você não ter uma reserva de emergência. Então comece a pensar sobre este olhar, sobre essa perspectiva de conseguir ter um dinheiro guardado, de ter um dinheiro pensando no seu futuro. Imagina os seus pais, como estão a vida dos seus pais hoje. Se é uma vida boa, se é uma vida hoje que ela realmente é uma vida com uma qualidade de vida, com um padrão de vida interessante, pergunte para eles o que eles fizeram para chegar até aqui. E você? Como você quer deixar a sua vida financeira para o seu filho? Lembrando que nós somos um espelho das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, além de você se organizar financeiramente, tem a questão do legado que você vai deixar para a sua família. Então, como você quer efetivamente deixar a sua família com a sua reserva financeira bem expressiva, para que isso não tenha problemas maiores, ter um padrão de vida que você merece sim ter uma qualidade de vida, ter um padrão de vida excelente. E falar de dinheiro com a sua família, entre todos ali. Se você tem cônjuge ou não, se você é homem, se é mulher, se tem um filho, uma menina ou um menino, não importa. Vocês precisam falar sobre dinheiro e quebrar esse tabu. Vamos falar de uma forma leve, de uma forma tranquila, onde o dinheiro ele seja a solução. O dinheiro não é o problema, ele tem que ser a solução para você e a sua família. Então, se você chegou até aqui, eu vou fazer uma recapitulação rápida para que você coloque em prática agora todas essas dicas e esses passos. Então, se a sua família está com falta de planejamento, se não está tendo um diálogo em família, se você efetivamente aí está com um estilo de vida acima do que você necessariamente poderia, e não tem umas metas financeiras bem claras, você precisa dar a volta por cima, pegar a partir de agora, conversar em família, converse, efetivamente todos da família, não importa a idade, precisa ter esse diálogo. Vocês precisam ter um autodiagnóstico financeiro, compreender aonde está indo o seu dinheiro, quanto você ganha, quanto você gasta, suas despesas fixas e despesas variáveis, ter esse orçamento bem organizado. E se, porventura, vocês tiverem dívidas, negociem as dívidas com seus credores, vendo quais são as mais prioritárias, aquelas que têm algo que você pode estar perdendo, algum imóvel, algum bem, algo que realmente seja significativo. Então, cada uma dessas dicas é fundamental. Se você ainda ficou com dúvidas, coloque aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te satisfazer e tirar essas suas dúvidas a partir de agora. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também me segue lá no Instagram, onde eu coloco dicas diariamente sobre educação financeira na família. Então, espero ter gostado, espero você no próximo vídeo. Até mais!